Olá! Nessa aula falaremos de dois dos principais protozoários patogênicos à espécie humana no Brasil, a Entamoeba e a Giardia lamblia. Mas antes de discutirmos sobre esses dois agentes, vamos entender um pouco sobre os protozoários em geral. Quando falamos de protozoários, é importante termos a noção de parasitismo. Isso porque um número significante desses agentes habita o nosso corpo na forma de parasitas. Então vejamos a definição de parasitismo. É toda a relação ecológica desenvolvida entre indivíduos de espécies diferentes, em que se observa, além de associação íntima e duradoura, uma dependência metabólica de grau variável. Observamos aqui que para haver uma relação de parasitismo, é necessário uma relação duradoura e uma dependência metabólica de pelo menos um dos indivíduos. Entretanto, essa relação nem sempre é harmônica. Por vezes, o parasitismo é tão intenso que acaba por causar doença no organismo parasitado. Os protozoários são estruturalmente organismos unicelulares eucariontes. Podem apresentar variadas formas, processos de locomoção e de reprodução. Interessante salientar que as formas variam não apenas entre as várias espécies de protozoários, mas também entre fases de ciclo de vida diferentes de uma mesma espécie. Como são seres unicelulares, essa única célula realiza todas as funções mantenedoras da vida: alimentação, respiração, reprodução, excreção e locomoção. Para cada função, existe uma organela própria: núcleo, aparelho de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria, lisossoma, microtúbulos, flagelos e cílios. Alguns gêneros possuem ainda organelas específicas, como é o caso do cinetoplasto, como vamos ver mais na frente. A classificação dos protozoários, de forma simplificada, se dá assim. Temos dois grandes filos, o Sarcomastigóphora e o Apicomplexa. O filo Sarcomastigóphora subdivide-se em Sarcodina, onde encontramos os protozoários que emitem pseudópodes, como é o caso da Entamoeba, e o Mastigóphora, onde encontramos os protozoários que possuem flagelos, em alguma fase da evolução do seu ciclo de vida. Alguns exemplos seriam o Trypanosoma, a Leishmania e a Giardia. Já no filo Apicomplexa estão os protozoários que possuem um complexo apical. O exemplo desse grupo que estudaremos na parte 2 dessa aula é o Plasmodium. Vamos começar aprendendo um pouco sobre a Entamoeba. São geralmente chamadas na linguagem comum de amebas. São protozoários de vida livre, alguns deles vivendo de forma comensal no intestino humano. Locomovem-se e alimentam-se pela emissão de pseudópodes. Aqui vemos a nomenclatura científica desses agentes. Como produzem pseudópodes, são classificados dentro do subfilo Sarcodina. A maioria das espécies de Entamoeba são parasitas da cavidade intestinal, onde se nutrem de bactérias e detritos alimentares. Algumas espécies, entretanto, como a Entamoeba histolítica, podem ser patogênicas ao homem. Elas podem causar quadros de diarreia sanguinolenta, também conhecidos como disenteria, e até mesmo abscesso hepático, caso consigam atingir o fígado. Esses protozoários podem se apresentar de duas formas: a forma trofozoíta e a cística. Como são parasitas intestinais, os seus trofozoítos e cistos são eliminados com as fezes. A forma trofozoíta, também chamada de vegetativa, tem um núcleo visível a fresco, percebendo-se o cariossoma excêntrico e um anel de grânulos periféricos. Esse arranjo recebe o nome de núcleo em roda de carroça. O endoplasma é a região mais interna do citoplasma. Ele é bastante granuloso e cheio de vacúolos, onde se encontram bactérias fagocitadas em grande número, leveduras, algumas vezes cistos de outros protozoários. Às vezes podem ser vistas em massas fagocitadas. Estas últimas geralmente são vistas nas formas invasivas de amebíase. O ectoplasma é a parte do citoplasma mais clara que fica dentro dos pseudópodes. Os cistos são esféricos, ligeiramente ovoides. A parede cística é espessa, o citoplasma sem vacúolos, e contém de 1 a 8 núcleos, segundo o grau de maturidade. Os cistos são ainda ricos em reservas de glicogênio e possuem umas formações refringentes lembrando agulhas ou espículas. São os corpos cromatoides. Esses corpos cromatoides são constituídos por agregados de ribonucleoproteínas.
A contaminação dos seres humanos se inicia através da ingestão dos cistos presentes na água ou nos alimentos contaminados. O desencistamento pela ação do suco gástrico e das secreções intestinais libera o metacisto, que por divisão binária dá origem a 8 trofozoítas uninucleados. Estes vão colonizar o intestino grosso. Alguns desses trofozoítos podem eventualmente ser eliminados nas fezes. O processo de encistamento ocorre quando um determinado trofozoíto transforma-se em um pré-cisto e dá origem a um cisto uninucleado. Após divisões nucleares, esses cistos tornam-se tetranucleados e são excretados juntamente com as fezes dos hospedeiros. O diagnóstico de amebíase é dado pela presença tanto de trofozoítas quanto de cistos nas fezes. Uma vez no meio ambiente, apenas os cistos são capazes de infectar um novo hospedeiro. Sob certas circunstâncias, os trofozoítos das espécies patogênicas, como a entoameba histolítica, conseguem invadir a parede intestinal, alimentando-se de células da mucosa e de hemácias, formando ulcerações na mucosa intestinal. Eventualmente, esses agentes podem invadir outros órgãos, tais como fígado, pulmões, rins e cérebro, formando abscessos nesses locais. Vimos que a amebíase é uma infecção que se adquire através de água e alimentos contaminados. Dessa forma, as mãos sujas podem ser importante veículo de contaminação desses agentes. Na prevenção dessas doenças, a educação sanitária é fator fundamental. Além de insistir sobre a obrigação de usar latrinas e instalações sanitárias e de não defecar no chão, deve-se pôr ênfase no fato de que as mãos devem ser lavadas, e isso é uma das medidas mais importantes para se evitar a transmissão da doença. Devemos lavar as mãos sempre que possível com água e sabão, sempre depois de defecar e limpar-se, antes de preparar ou tocar em alimentos que serão consumidos crus ou que não sofrerão nova cocção, antes das refeições, depois de tocar em objetos ou alimentos que possam ter sido contaminados com fezes, ou água poluída ou mãos sujas, depois de cuidar da higiene de qualquer doente e de possíveis eliminadores de cistos. Além disso, deve-se aconselhar o uso de unhas curtas, ou então lavá-las frequentemente com escova e sabão. Importante também o cuidado com o meio ambiente, reforçando-se a utilização de medidas que evitem a contaminação da água e do solo com esses agentes. Além disso, a identificação e o tratamento dos hospedeiros infectados constitui medida importante para o bloqueio da transmissão desses agentes. Vamos agora para as giardias. As giardias, assim como as amebas, também são parasitas intestinais. Entretanto, podem parasitar não só a espécie humana, mas também outras espécies animais, especialmente aquelas de convívio próximo com os seres humanos. Por apresentarem formas flageladas, possuem uma grande mobilidade. Aqui vemos a nomenclatura científica desses agentes. Como possuem formas flageladas, são classificados no subfilo Mastigóphora. A espécie mais comum entre os parasitas humanos é a Giardia lamblia, que vamos conhecer um pouco mais aprofundadamente agora. Na morfologia da giardia, a forma flagelada é a trofozoíta. Ela apresenta um formato piriforme e tem uma simetria bilateral. O corpo, bastante deformável, mostra um achatamento dorso-ventral. Na superfície ventral, há uma área achatada, simétrica, aproximadamente circular, que constitui um disco adesivo, também chamado de disco suctorial, também conhecido como disco ventral. No interior do citoplasma, as estruturas são quase sempre duplas e simétricas. Assim, há um par de núcleos, cada qual tendo um corpo central ou cariossomo, apresentam ainda 2 feixes de fibras ou axonemas que percorrem o corpo celular do protozoário longitudinalmente. Possuem também 4 pares de flagelos dispostos da seguinte forma: 2 nascem junto às extremidades anteriores dos axonemas, cruzam-se em X para dirigirem-se aos lados opostos do corpo celular e emergem lateralmente, são os flagelos anteriores. 2 nascem próximo dos últimos, encaminham-se para trás e emergem medialmente, na margem posterior do disco. O terceiro par sai um pouco mais atrás, são os flagelos ventrais. E o último par sai da extremidade posterior da giardia. A atividade desses flagelos é que imprime um deslocamento rápido e irregular ao parasito, como se ele se movesse às sacudidas. Por vezes, a contaminação intestinal é tão grande
que as formas trofozoítas acabam por formar um verdadeiro tapete sobre a mucosa do intestino delgado. Esse revestimento extenso pode chegar a tal ponto que seria capaz de interferir na absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis, especialmente a vitamina A. O paciente passa a apresentar evacuações líquidas, diarreicas, onde podem ser identificados trofozoítos em grande número no exame parasitológico de fezes. Essa fixação da giardia à mucosa intestinal se faz através do disco ventral, que funciona como uma ventosa de fixação. Os cistos são elipsoides, ou ovoides, e têm uma membrana externa fina e bem destacada do citoplasma. Nas preparações coradas pelo Lugol, e melhor ainda, nas coradas pela hematoxilina, vê-se estruturas internas que estão duplicadas em relação às do trofozoito, isto é, 4 núcleos pequenos, aproximadamente circulares e com cariossomo central, 4 grupos de axonemas e os corpos parabasais, que são os primórdios do disco ventral. São as formas geralmente encontradas em exames parasitológicos de fezes bem formadas. À semelhança da entameba, a infecção pela giardia também se inicia com a ingestão de cistos maduros, presentes na água e nos alimentos contaminados. No intestino delgado, vão se formar as formas trofozoítas, que irão se aderir à mucosa intestinal por meio do disco suctorial ou ventral. Uma vez nesse local, inicia-se a sua multiplicação por divisão binária, formando novos trofozoítos. Alguns desses trofozoítos vão diferenciar-se em cistos. Tanto os cistos quanto os trofozoítos podem ser eliminados nas fezes e visualizados no exame parasitológico de fezes. Na água, os cistos podem conservar sua vitalidade durante até 2 meses. Já os trofozoítas são menos resistentes e acabam morrendo no meio externo. Daí, a infecção de novos hospedeiros, tanto humanos quanto outros animais, ocorrer com a ingestão do cisto. A prevenção da infecção por giardia é essencialmente igual à da ameba, sendo o tripé a educação sanitária, o saneamento ambiental e a identificação e tratamento das fontes de infecção, os seus pilares primordiais. Completamos agora a primeira parte da nossa aula sobre protozoários. Aguardo vocês na parte 2.